tenho a habilidade das meninas. Assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Já pus até a cama aqui. E não é baile funk. Mas é muito bom, e eu queria dar um beijo em vocês e dizer também que é um grande prazer poder estar aqui compondo essa mesa com essas meninas tão bacanas. É isso. Bom, eu vou ler o texto, tá? Política e novos investimentos na formação de crianças e jovens resilientes. Tocar na vida de um jeito estranho não é fácil. Expressá-la de forma esquisita é um perigo. E hoje, o que traz perigo? Em quais práticas, em quais gestos, palavras, silêncios habita um perigo arredio e inestancável? Onde estão as fissuras de mão dupla a serem escancaradas? Antonin Artaud não teve meias palavras ao dizer que a peste existe para abrir abscessos. Gesto estranho, perigoso. A fissura fendia nele. Um vinco, um sulco, uma cicatriz, um bulbão vulcânico na epiderme. Se Michel Foucault teve sensibilidade para extrair de Artaud o que situou como materialidade de pensamento, é porque sua estranheza audaz também não deixava passar indelével o que a facilidade de apropriações inócuas, esta limpeza substitutiva das palavras, prefere diluir ao gosto da vida fascinada, desprovida de sangue. Agora, já é uma das marcas de Nietzsche em Foucault. E que não se confunda a crueldade com derramamento de sangue. Artaud precisou aqui um inclassificável apetite de vida. E frisou nesta crueldade praticada um exercício incidindo, antes de mais nada, em si próprio. Dupla fissura, uma própria que se volta para acompanhar e fraturar fissuras, incididas em corpos, em vidas, em existências de crianças e jovens. E uma em seu retorno esquisito, estranho, num demorar-se, mesmo breve, num mínimo fôlego, em fraturas expostas. Um vinco, um sulco, uma cicatriz, um abscesso vivo. Um abscesso vivo que se volte contra a própria política. Resiliência, diante da palavra. Resiliência, que palavra é essa? Uma das procedências modernas do termo resiliência provém das experiências do físico britânico Thomas Young, em 1807, a partir de materiais submetidos a uma determinada força, observando as deformações que esta produzia, levando em conta os efeitos de compressão e descompressão e a capacidade de voltar à sua condição anterior ao impacto. Interessava estabelecer a resiliência de um material numa equação recíproca entre sua capacidade de armazenamento máximo de energia sem sofrer uma deformação permanente. Este experimento foi intitulado de módulo Young, conhecido também como módulo de resiliência ou módulo de elasticidade, pelo qual, por cálculos matemáticos na física, pode-se aferir a resiliência de um material, considerando que diferentes materiais, dependendo de sua composição química, também têm módulos de resiliência distintos. Do sobrenome do físico Young, jovem, ao módulo Young, módulo jovem, módulo resiliente. E hoje, os investimentos na formação de crianças e jovens resilientes. Resiliência é um projeto. Em 2009, tem início o projeto Atenção Brasil, levado a cabo pelo Instituto Glia. Ele foi firmado por um convênio entre pesquisadores brasileiros da Universidade de Duke, EUA, e da Universidade La Sapienza, situada em Roma, Itália. Seu teor grandiloquente arroga seu ineditismo no país ao dirigir seus esforços às chamadas inovadoras medições de hábitos
comportamentos e da denominada saúde mental de crianças e jovens. Seu objetivo é mapear fatores de proteção e risco e desenvolver medidas preventivas voltadas para seus alvos preferenciais, crianças e jovens. O projeto Atenção Brasil parece indicar, pelo viés da psiquiatria, do fato de ter vindo de baixo, de valorizarem o estatuto de quem venceu na vida. Foi o caso do ex-presidente do ZEUA, Richard Nixon, formado em Direito, eleito pelo Partido Republicano e que renunciou após o episódio Watergate. E, mais recentemente, o de Melinda Gates, proveniente do reacionário estado do Texas, formada em ciência da computação e com mestrado em administração de empresas, que vem a ser esposa de Bill Gates e que ocupa o cargo de vice-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, dedicando-se à caridade. Expressa-se aqui o apogeu do mediano, do médio insensado por conservadores, democratas e progressistas. O apogeu da miséria do médio, presente no Estado, em empresas, em bancos, em mídias, fundações, institutos, universidades, ONGs e congêneres organizados, dentro e fora da internet, mesmo quando dizem que não são organizados. Entre o investimento na pobreza e a sustentação da continuidade dos miseráveis, dos médios e dos abastados, que retroalimentam as filantropias renovadas e revestidas em reles e alta magnitude, da qual o próprio voluntariado se nutre e que atravessa o tom de pesquisas, seus produtos e efeitos do que isto forma, dá forma e faz funcionar, expressão de uma política e de uma maneira de tocar na vida. Resiliência. Que palavra é essa? Palavra religiosa e renovada pela ciência. Palavra religiosa e renovada pela política. Palavra religiosa que refaz o regime dos castigos. Do castigo que incide em corpos de crianças e jovens. Resiliência, palavra que se pretende inovadora, também designa voltar atrás, num vai-vem entre estados que preservam e conservam, não como equivalência, mas como complementaridade que inclui e apazigua o confronto de forças no redimensionamento de conflitos negociados e punições revivificadas. Foucault, em 1977, ao problematizar a existência dos gulags, usou de saída em sua análise uma expressão para sinalizar uma possível armadilha: o ecletismo acolhedor. Foucault, lógico, não se pode confundir isso com uma salvaguarda institucional ou de uma correção a ser implementada para melhor fazer funcionar as instituições ou as coisas, como modo de nos livrar das agruras produzidas pela expressão de uma política que se escancara e que não se confunde com uma questão de legitimidade, de determinações ou de sua presença, ausência ou suspensão temporária. Daí, não é possível se confundir dispositivo com legitimidade. Para promover essa indiscernibilidade, é preciso um tanto de crença, um tanto de tudo suportar sob uma ditadura ou sob a democracia. Hoje, a suportabilidade inerente à resiliência e à religião transmuta-se sob a forma de tudo negociar, como maneira de incluir, mas ela própria não abre mão do limite, e é em nome dele que também dizima o que designa como insuportável e nocivo. Talvez seja por aqui também que a religião se restaure e se preserve, fortalecendo seu vínculo indissociável com a política, alternando-se e restaurando-se pela ciência. Não é negligenciável que, no Brasil, no caso específico de crianças e jovens, a resiliência tenha reemergido em torno do castigo sobre seus corpos. Quando, na década de 1960, a bibliografia médica tratava isto como síndrome da criança espancada, derivando daí o conceito de maus-tratos, que deu vazão ao espraiamento das vitimologias e combates às impunidades,
que conserva o circuito retroalimentado de crianças e jovens violentados e preserva as sociabilidades autoritárias. E aqui eu lanço mão de uma noção desenvolvida durante essa pesquisa Violentados, que você citou aqui, que é a noção de sociabilidade libertária. Resilientes são aqueles que tudo suportam, toleram e acolhem. Talvez não seja fortuito que estudos sobre resiliência no Brasil tenham ganhado campo contemporaneamente, quando a medicina buscava uma forma científica de responder na década de 1970, década de 1980, absoluto, uma das procedências do conceito de vulnerabilidade, pelo seu inverso, sinalizando para mais um dos possíveis redimensionamentos tratos aos inumeráveis mecanismos de proteção compartilhados pelos considerados vulneráveis, propalados no século XXI, é de um contínuo de castigo que se fala, e é dele que menos se fala. Interessa hoje enfrentar os desdobramentos de projetos de pesquisas da atual psiquiatria do desenvolvimento, associada às neurociências, fomentadores e agenciadores de uma educação voltada para a formação de crianças e jovens resilientes, que respaldam novas práticas políticas de cuidados e proteção em que o ponto de clivagem é a resiliência. É possível que a resiliência, então, seja uma das expressões políticas mais próximas de um ecletismo acolhedor, no qual o castigo permanece e os felizes aprimorados seguem e os seguem. Quanto tempo tem? 10 minutos? Tá. Tem um monte de corte, vocês não estão vendo. Não precisa assustar. Na cartilha, uma política, resiliência e suas estratégias. A cartilha do projeto Atenção Brasil, em seu tópico Educando para a Resiliência, apresenta 10 estratégias para os educadores, com ênfase nos pais, na família, para se estender aos dois outros campos envolvendo a escola e os profissionais de saúde. As 10 estratégias. Primeira, empatia. Segunda, comunicação eficiente, se quiser ser resiliente. Mudanças de roteiros negativos. Amar de forma que eles se sintam especiais e admirados. Aceitá-los como eles são. Ajudá-los a identificar suas habilidades e com elas experimentar o sucesso. Ajudá-los a aprender que erros são oportunidades para aprender com os erros. Ajudá-los a desenvolver responsabilidade, compaixão e consciência social, ambiental. Ensiná-los a resolver problemas e tomar decisões. Disciplinar, promovendo a autodisciplina e autoconfiança. Diante dessas 10 estratégias, é possível sinalizar breves apontamentos analíticos. A empatia é colocada como uma habilidade vital e universalizada para parametrar o que é construído como genérico inerente, ao que denominam na cartilha relacionamentos humanos. E é nela que se situam a chave em educar para a resiliência, vinculando-a à superação de frustrações. Aqui é possível extrair um contínuo daquilo que se espera da capacidade em adiar recompensa em uma relação direta e estimuladora da superação pelo conformismo. Em contraponto ao genérico na empatia, a comunicação eficiente é atravessada pelo aspecto da impessoalidade, pelo que denominam interpessoal, situando o vínculo entre comunicação e eficiência como uma arte de onde derivam as importantes implicações para a resiliência, e seu ápice iguala a comunicação eficiente como a arte da comunicação. Ao se tomar as 2 primeiras estratégias, lembrando o que disse Deleuze, ao afirmar que comunicar nunca foi sinônimo de resistir, é possível que tenhamos aqui um contínuo, então, entre superação pelo conformismo e a eficiência como a arte atual da entrega de si, religiosa por excelência, para efeitos de comunicação contínua. A mudança de roteiros negativos implica na cartilha no que denominam de criar rotas alternativas para um final comum. O elemento realçado nessa terceira estratégia é a criatividade. Se não estamos mais diante de modelos, mas de moldagens autodeformantes, que se modulam, como também
não é? Sugeriu Deleuze, parece haver aqui uma vinculação entre ajustes cabíveis menos pela adaptação clássica do comportamentalismo e mais pela vertente cognitiva das neurociências, que também restaura o comportamental, entretanto, pela via de algo mais próximo a uma adequação. Valoriza-se, então, a similaridade criativa entre o que se adequa no interior de um velho itinerário e a conduta apropriada produzida por cada criativo, em direção a uma meta comum a todos, que passa a ter seu governo compartilhado. O fim comum é a uniformidade esperada como meio criativo de fazê-lo existir naquilo que subordina, arregimenta, nivela e emburrece, mesmo em meio a tanta inteligência. Em outras palavras, resigna pela criatividade. A quarta estratégia é o amor. E é derivado... mas não é esse, né? A quarta estratégia, o amor, é derivado da incondicionalidade atribuída como elemento diluidor das diferenças ao distingui-lo pela velha figura do papai e da mamãe. A entrega de si a uma autoridade superior que começa na religião e que não só culmina, mas funda o próprio Estado, como coloca Max Stirner. O amor insensado na família e estendido como frames de atenção ao que na carta aparece denominado por momentos blindados de dedicação. A blindagem é a capa revestidora do elemento que enfatiza a tolerância, também como componente da resiliência. Entretanto, é mais. Aqui a relação amor-tolerância trafega em sua própria simetria hierárquica e desemboca no alerta de segurança que fala por si. Amor, sim, transgressão, não. Vida tornada sobrevivência, de miséria ou abastada, é a mesma miséria. E quando a cartilha passa do amor à quinta estratégia, a aceitação, é do aceitar-se como se é, que aparece a ajuda à consolidação da mudança aliada à autoestima, vulgarização do enamoramento de si, influxos do que Passetti situa na sociedade de controle como normalização do normal. Voltados ao nivelamento da vida tornada à conduta, de dedicação às expectativas e objetivos, presentes também na psiquiatria do desenvolvimento, como contínuo aprimoramento psiquiatrizado, medicalizado, restaurado, revestido, inócuo, inofensivo. Diante disto, ao passo correlato na sexta estratégia, o sucesso, ele é fomentado, gestado, estimulado como atributo de reconhecimento e capacidade a ser investida e perseguida como maneira eficaz de promover autoconfiança, autoestima, esperança e otimismo. De novo, aparelha a resiliência e recompensa num adiamento interminável do presente e em sua entrega aos governos dos possíveis, este vão de condutas e conduções, de governos e melhorias. Acabar, tá? Tem tempo ainda? E se na sétima estratégia trata-se de aprender a aprender com os erros, é dela que se invoca também a oitava, quando o que é valorizado é investir em crianças e jovens resilientes, portadores de compaixão, responsabilidade e consciência social. Da consciência que não se abre mão, entretanto hoje é menos por ela e mais pela resiliência, essa capacidade ampliada de governar-se para se saber governado, enquanto definição privilegiada da denominada qualidade de vida, é que se sobrepõe o amor, a autoestima, o apiedamento e a entrega da própria vida ao sucesso. E a nona estratégia, a tomada de decisões, ambos embocados e embrenhados no empreendimento de si, onde tudo cabe. E no vão, a seletividade da triagem, proveniente do desdém hipócrita no desfile interminável de misérias decididas e bem-sucedidas. Por fim, a 10ª estratégia, promover a autodisciplina e a autoconfiança,
É nela que a cartilha vincula os resíduos da disciplina em função da resiliência e o controle, como elemento contínuo de condição inequívoca do governo do vivo em estado de conservação restaurada. A volta tautológica da mesma epígrafe por onde a cartilha se abre, para os educadores que desejam que seus filhos e alunos tenham controle sobre suas vidas e não que a vida tenha controle sobre eles. Crianças e jovens incididos do ponto de vista político pelos investimentos de uma educação para a resiliência, como coloca Lindstrom, Slap, Yunis, Junqueira, Desland, Kohler, Poleto, Norte, etc. Valorizada na formação, produção e restauração da melhoria de si e da melhoria dos outros, pelo assemelhamento resiliente do mesmo, para chegar, por outras vias, ao vínculo entre tolerância e segurança. Semelhança dissolvida e, ao mesmo tempo, renovada nas medições e projeções de cálculos probabilísticos, governáveis, voltados ao governo de todos por cada um, portanto, democrático. Medianos e individualizados, derivados de incontáveis nivelamentos pastorais. De suportar um impacto e refazer o estado original, não como aquele que era, mas modulado por estados conformados ao que se pretende ser, em condições de tolerância, e desta maneira, pela capacidade de sustentar um determinado estado governável e governado pela vida tomada sob controle e gestão resiliente. Valorizações da capacidade de promoção, de perpetuar condições otimizadas no interior da minimização dos riscos, liberal por excelência, onde a utilidade, apesar de não desaparecer, assume um segundo plano para ceder lugar preferencial à capacidade inteligente, entendida como aquela disponível a compartilhar-se e a servir à melhoria do governo do vivo em estado de conservação. Pela condição contínua de meta em direção ao não degradado, preservado e conservado, para empreendimentos na melhoria de si e dos outros, melhorias do governo do vivo em estado de conservação, resiliência, ecletismo, acolhimento e infindáveis castigos. Diante de ápices de mediocridade, suas equalizações e nivelamentos, diante da mediocridade, feita a circunstância ou contínuo, um grito próprio, um fogo, um abscesso vivo, uma fratura exposta. Não a epidemia, a peste. Artaud, em Um Estranho Retorno, a vida é de queimar as questões. Hoje, quando quase tudo e quase todos pretendem estar seguros e felizes, ser acessados, obter acesso, ter sucesso, ascender, desde que não se acenda fogo algum demasiado próximo, e isto implica em aplacar o fogo de crianças e jovens, investindo em sua melhoria, a estranheza de uma afirmação de Artaud interessa em uma fissura da própria palavra acesso, fraturando isso que se coloca sob a forma de pretender cuidar e proteger. Abre aspas, citação. É a saúde entre dois acessos de febre quente que vai passar. É a febre entre dois acessos de uma insurreição de boa saúde. Artaud, fim de citação. Estranho Retorno. Começo de citação. Se as grandes rupturas são sempre negociáveis, as pequenas fissuras são inegociáveis. Passete, fim de citação. Talvez seja algo próximo de uma dupla fissura. Uma própria que se volta para acompanhar e fraturar fissuras incididas em corpos, em vidas, em existências de crianças e jovens. E uma, em seu retorno esquisito, estranho, num demorar-se, mesmo que breve, num mínimo fôlego, em fraturas expostas, um vinco, um sulco, uma cicatriz,
um abscesso vivo. Um abscesso vivo que se volte contra a própria política. Mas não basta apenas arruinar a política. E aqui é uma marca, um tom, descoberta em Anarquista Companhia.